novo livro incrível, Princípios para a Ordem Mundial em Transformação. E eu quero que todo mundo veja isso porque está cheio de informações e contextos ricos de suas previsões do futuro com base no que aconteceu no passado. E você tem lidado e entendido com ideias de riqueza, dinheiro, investimento e realmente como as nações têm mudado a riqueza ao longo dos anos, e você tem analisado isso há muitos e muitos anos. E todo o conteúdo que você divulga ultimamente tem deixado as pessoas de queixo caído. Algumas estão animadas, outras aterrorizadas porque não sabem o que está por vir. Mas você realmente compartilha que existem 3 coisas principais que a gente tem que prestar atenção agora, né? E uma delas é a impressão excessiva de dinheiro, né? Você fala sobre esse conceito de que o dinheiro é uma espécie de lixo. A gente pode começar primeiro por isso, pelo princípio que você vem falando, que a gente tem que estar ciente. Claro. Para colocar isso em contexto, antes de entrarmos na parte do dinheiro, sim, eu sou um macroinvestidor global. E os mercados econômicos, a política e a geopolítica são importantes. E há 3 coisas acontecendo. Você as apontou. 3 coisas acontecendo em nossas vidas que nunca aconteceram em minha vida ou em nossas vidas. E que eu tive que estudar períodos passados para entender. E essas 3 coisas, como você apontou, são a criação de muita dívida e dinheiro. A segunda é a quantidade de conflito interno que estamos tendo sobre dinheiro e valores. E a terceira é a mudança na ordem mundial, com países como China e Rússia competindo com os Estados Unidos de uma maneira que não existia. Então, voltando ao ponto que você está fazendo sobre esse dinheiro, é algo básico. Lá, todos concordam que precisamos de mais dinheiro e gastos. Mas se você gasta mais do que ganha, precisa pegar emprestado, e isso cria dívida. Mas a princípio é crédito. Então, isso lhe dá poder de compra. Mas se você tem que pagar de volta, isso vai se tornar deprimente. E para evitar isso, os bancos centrais podem imprimir dinheiro e comprá-lo de volta. Mas quando fazem isso, é algo que desvaloriza o dinheiro. Então, o que tivemos foi muito dinheiro e crédito sendo distribuído para muitas pessoas, muito poder de compra. Todo mundo, quando recebeu, pensou: ah, isso é ótimo. E de alguma forma eles parecem surpresos quando gastam e os preços de tudo sobem. Mas a verdade é que se você dividir a quantidade de dinheiro e crédito usado para gastos pela quantidade de bens produzidos, é possível calcular como os preços vão mudar. E é isso que está acontecendo, e o que aconteceu em uma grande onda. O Federal Reserve e o governo juntos, uma grande onda. E isso produziu uma grande quantidade de inflação. Uma grande inflação. É 8,5% agora, né? Sim, bem, depende de qual número você está usando. Fica entre 7,5% se você usar a variação ano a ano, ou se você pegar a taxa de inflação core, fica mais perto de 12% e está aumentando. Basicamente é por causa da quantidade de gastos. Você pode medir a quantidade de gastos, não por causa dos gargalos. E para as pessoas que talvez estejam ouvindo essa inflação e tenham ouvido isso recentemente, antes da gente terminar o primeiro ponto, para muita gente, quando eu cresci, eu nunca entendi o que inflação significava. Eles não ensinaram na escola, não ensinaram no ensino médio, na faculdade, não foi algo que eu aprendi. Eu apenas ouvi e sabia que as pessoas estavam preocupadas com o aumento dos custos. Você pode explicar o que isso significa para alguém que ganha 70 mil por ano no meio oeste? O que isso significa para essas pessoas? Bom, o poder de compra é o que importa, certo? E o que acontece é que quando a inflação sobe mais rápido do que essas outras fontes de renda, você perde seu poder de compra.
Mas o que acontece é que isso parece mais aceitável às vezes para as pessoas do que se fosse simplesmente tirado do seu bolso. Veja bem, se eles, digamos, aumentarem impostos ou tirarem dinheiro do bolso de alguém, todo mundo reclama de quem teve dinheiro tirado. Mas se vem através da impressão de dinheiro e todo mundo recebe cheques, é mais aceitável. Mas o que acontece é que aqueles que estão segurando dinheiro, como fundos do mercado monetário e fundos de títulos, perdem o poder de compra disso. Portanto, pense nesses fundos e títulos. Esses fundos de títulos estão com uma queda de cerca de 10% e a inflação está em alta, vamos chamar de 8%. Então, eles perdem 18% do poder de compra. Uau! Então, a inflação alivia a dívida. Pensamos nela como significando preços mais altos, mas em certa medida, isso é uma perspectiva de homem rico, porque eles dizem, agora tenho que pagar mais. Mas a realidade é que você não obtém mais coisas como essa inflação mais alta. Então, isso tira das mãos de algumas pessoas e isso prejudica as pessoas que não conseguem. Então, isso está acontecendo. Você perde poder de compra. E então, estamos vendo um momento agora em que você vai perder poder de compra para a inflação e agora você vai ver o Federal Reserve também apertando o dinheiro, apertando o crédito e elevando as taxas de juros. E quando eles fazem isso, isso cria menos poder de compra. Porque quando eles dizem, ok, agora você não pode gastar tanto dinheiro e os preços estão subindo, mas eles fazem isso de maneira grosseira, tentando reduzir a inflação. Mas você recebe isso de ambos os lados, os preços mais altos e então as taxas de juros mais altas que você tem que pagar e os custos de serviço da dívida mais altos e também menos disponibilidade de dinheiro. Então é um aperto como o que aconteceu em 70. Isso significa que se alguém está ouvindo e pensando, ok, a inflação está aumentando, meu poder de compra está diminuindo, é um aperto, isso vai acontecer por 5, 10 anos, vai se estabilizar. O que é que a gente deve esperar? O que você acha? Essas coisas acontecem em mudanças de paradigmas que frequentemente levam um tempo relativamente longo, porque a mentalidade de todos está em uma mudança de paradigma. A mentalidade de todos está em um determinado lugar e eles estão fazendo certas coisas. Por exemplo, os investidores acham que dinheiro em espécie é seguro e não prestam muita atenção à inflação. E então o que acontece é que eles têm inflação e percebem que se estiverem segurando dinheiro em espécie, estão perdendo o poder de compra, então eles mudam, vendem o dinheiro em espécie ou vendem seus títulos e colocam isso em outras coisas. E quando fazem isso, eles também contribuem para a inflação. Mudanças assim também acontecem de muitas maneiras, como aumentos no custo de vida na remuneração, onde no passado, quando não se preocupavam com a inflação, então não pensavam em ter um contrato vinculado à inflação para o trabalho, né? Ou se tinham ativos suficientes ligados à inflação. Poderia ser, preciso comprar, vou guardar meu dinheiro em casa. E então esse pêndulo oscila de uma mentalidade e uma posição para outra mentalidade e outra posição. Nas fases iniciais, tendem a ser autorreforçadoras. Essas ações produzem mais inflação e mais psicologia inflacionária. Até que chegue ao extremo oposto, como na década de 70, em que as pessoas ficaram surpresas com o que aconteceu, porque não estavam acostumadas com a inflação. Então, você teve a inflação. E no início oscilou. E no final disseram que a inflação nunca terminaria. E todo mundo se posicionou para isso nunca acabar. Então, é claro, o que acontece é que é tão ruim que o Banco Central vai ao extremo oposto e depois fica surpreso. Então, os anos 80 foram um período exatamente oposto aos anos 70.
onde você tem inflação em queda, altas taxas de juros reais e assim por diante. E assim, os piores ativos para se possuir nos anos 70 eram títulos, e os melhores ativos para se possuir nos anos 80 eram títulos. Então você vê esse balanço. Então, quais seriam os melhores ativos para possuir nessa década? Bom, os melhores ativos para não possuir, essa é a coisa mais importante que eu acho. É dinheiro. Dinheiro é lixo. E haverá um aperto aqui, por enquanto, esse aperto terá um efeito. Vai prejudicar os preços dos ativos e assim por diante. Mas o dinheiro não é o ativo a ser adquirido. E os títulos não são bons de se possuir. Na minha opinião, porque é uma dívida, possuir a dívida de alguém, sabe? E você não terá retorno. Pense nisso, a taxa de juros não vai atingir a taxa de inflação. Então esse é o problema. Então você tem isso. Então, o que você tem que ter? Eu acho que o mais importante é um portfólio bem diversificado, com outros ativos. A diversificação é uma ferramenta muito poderosa, porque reduz os riscos sem reduzir os retornos. Agora, há muitas maneiras de conseguir o que você acha que são bons investimentos. Podem ser coisas que você conhece e as empresas locais e assim por diante, ou podem ser ações, talvez um pouco de ouro, talvez investimento estrangeiro. A diversificação é muito importante para fazer isso de forma equilibrada, então eu geralmente diria que essa é a recomendação. E para a maioria das pessoas que não têm economias ainda, e estejam no início de carreira, que não tenham economizado muita grana, talvez até um pouco endividadas, talvez, agora é hora de começar a investir? Ou é mais importante economizar e reservar por 6 meses para poder ter um dinheiro para viver antes de começar a investir de fato? É importante construir disciplina e hábito de investir $50 por mês ou 100 em uma carteira diversificada, não importa o quanto você ganha? Lembro-me de passar por isso porque não tinha dinheiro. Quando foi isso? Oh, isso foi em 82, 83. Eu tive que pegar emprestado $4.000 do meu pai para ajudar a pagar as contas da minha família. Mas eu lembro de pensar quantas semanas eu poderia viver se perdesse minha renda. E comecei a contar em semanas e tentava sair, porque se eu fosse atingido, né? Então, eu acho que é assim que se faz. Você começa a contar quantas semanas. Pode ser um mês, um ano. Será que eu consigo chegar a 6 meses? Será que eu consigo chegar a 1 ano? Eu não gostei disso por causa da obrigação. E é como, se eu conseguir então, vou estar afogado. Estou tentando manter minha cabeça acima da água. Isso é apenas meu próprio viés. Mas, de qualquer maneira, conte quantas você pode. E depois assuma que o seu poder de compra nos próximos anos pode cair 3 ou 4%, 3 ou 4% ao ano. Ou se você colocá-lo em um investimento arriscado, como ações ou algo assim, pode ir e comprar mais. Então corte esse número pela metade e tenha o dobro, porque você tem de entender que isso é a sua liberdade, sua segurança. Então você deve cuidar desse primeiro grupo. Cuide disso primeiro. Uma vez que você passa disso e se sinta bem, ok, posso cuidar da minha família, posso cuidar de um imprevisto, então você tem a liberdade de assumir outros tipos de riscos. Mas quando você está construindo este portfólio, é a mesma coisa quando você tem um grande portfólio depois disso. Você quer diversificar bem, porque pode ver o que acontece com os mercados, todos eles. Mercados de ações, mercados de títulos, a maioria dos mercados tiveram momentos em que caíram em um período prolongado, 60% ou 70% em poder de compra. Então, eu acho que é importante diversificar, contar isso e construir e perceber que é sua poupança. Uma coisa que eu faço para meus filhos e netos, e sempre fiz, ou assim que puder começar a pagar, era para cada feriado, como Natal ou aniversário deles, eu daria a eles uma moeda de ouro, dizendo:
Nunca quero que você venda essa moeda de ouro até que haja uma emergência real. Nunca porque você quer comprar alguma coisa. E a razão pela qual eu fiz isso, e elas irão crescer ao longo do tempo, isso irá construir algo. E eu disse, nem venda. Você passa para os seus filhos, a menos que haja uma emergência, hein? E assim você está construindo essa poupança. Porque eu acho que nós tão facilmente gastamos tanto dinheiro em besteiras, então qualquer coisa que eu desse a eles, seja uma peça de roupa, um brinquedo ou algo assim, provavelmente Pois teria é. sumido em um ano. É, Ok? E então o poder de economizar, esse recurso, o alívio que ele lhe dá e o poder que ele lhe dá é tão grande. Então, sim, guarde e diversifique. eu vou continuar nesse tópico, mas também me afasto um pouco porque você mencionou como acho que foi há 40 anos você perdeu sua grana e teve que pedir 4 mil emprestado ao seu pai para sobreviver e pagar contas. Quanto dinheiro você tinha acumulado antes de perder? Eu não lembro, mas não era uma fortuna. Ok, Eu entendi. estava bem no início da minha carreira, eu tinha um pequeno negócio de investimentos, mas não me lembro exatamente o que era. Só sei que não era muito dinheiro não, viu? Eu tô curioso pra saber como você que tinha algum dinheiro e perdeu ele. Como você passou 40 anos, sabe, 4 décadas pra chegar onde você está agora? Havia alguma coisa no seu mindset que permitia que você ainda acreditasse em si Sim, mesmo? ok. Não dizia, perdi tudo, não acredito mais em mim porque acabei minhas finanças e... Essa experiência extremamente dolorosa foi provavelmente a melhor experiência da minha vida. Sério? E isso mudou a minha forma de pensar, a maneira que eu vou descrever. Mas antes disso, eu não tinha muito dinheiro, meu pai era músico de jazz, minha mãe era dona de casa, e eu me sentia rico já, é claro. Eu tinha 2 pais maravilhosos que me amavam. Fui para uma escola pública e quando era criança fazia trabalhos estranhos e era caddy, então quando coloquei dinheiro na bolsa de valores aos 12 anos, fiquei viciado no jogo. Nunca tive muito dinheiro, mas depois eu construí um pouco e depois tive essa experiência, que também foi uma experiência muito pública, foi muito dolorosa, mas mudou a minha abordagem e a tomada de decisões de uma maneira assim que eu posso dizer que foi realmente profunda. Primeiro me deu a humildade e o medo de estar errado, que equilibrou minha audácia de me auto-verificar. E na verdade, tentar encontrar as pessoas mais inteligentes que eu, que discordavam de mim, para testar meu pensamento. Então, eu nunca tenho certeza se estou certo. Minha taxa de acerto provavelmente é de cerca de 70, acho que 75%. Vamos colocar assim então, 70 ou 75% eu acho que eu estaria certo. E estou acostumado a estar errado às vezes, e é doloroso. Então, o teste de estresse das minhas opiniões me deu uma abertura para aprender várias coisas, sabe? E também para me abrir para diversificação. Aprendi como diversificar sem reduzir os riscos. Se eu pudesse fazer muitas apostas não correlacionadas, o retorno será igual à média dessas apostas, mas o risco pode ser até 80% menor. E isso realmente me faz refletir, porque lembro-me de pensar comigo mesmo: parecia que eu estava sentado ao lado de uma selva e podia ficar do lado seguro. Sempre há risco e retorno. Eu teria uma vantagem menor e estaria seguro? Ou eu atravessaria esta selva onde as coisas poderiam me matar ou o que quer que seja numa tentativa de ter um grande avanço, uma grande vida, um grande upside. E assim, esse quebra-cabeças me levou a fazer as coisas que eu descrevi.
mas também sabia que tinha que ter grande upside e não ser limitado pelo risco. E assim eu fiz as duas coisas que eu descrevi, mas ao entrar no quebra-cabeças, descobri que era ótimo encontrar pessoas que podiam ver coisas que eu não podia e vice-versa. Assim, estávamos na missão juntos, porque as pessoas veem as coisas de uma maneira diferente. Eu aprendi como as pessoas veem as coisas de maneira diferente, alguém vai perceber isso ou aquilo e então esse vai ajudar você a tomar melhores decisões. Então, uma das coisas que eu queria era esse trabalho significativo de relacionamentos significativos. E eu descobri que era tão bom que, quando eu cheguei ao outro lado, tinha dinheiro e upside suficiente ou o que quer que seja, ainda queria ficar na selva e ainda queria fazer isso, porque o ato de fazer isso com pessoas com quem eu estava tendo esses relacionamentos significativos e trabalhos significativos era gratificante mesmo, sabe? Então, uma das coisas que você pode aprender é que você pode ver através dos olhos das outras pessoas. Isso não significa que você aceite o que elas dizem cegamente. É que você pensa sobre o raciocínio delas. E se você fizer isso, é bom. Também me deu um princípio que é dor mais reflexão igual a progresso. Ok? Temos a dor, seja qual for. Ok. E a reação é uma reação negativa e pode ser quase como: por que isso aconteceu comigo? Assim por diante. Se, em vez disso, quando alguém se acalma da dor, há uma lição lá sobre como a realidade funciona. Ok, isso aconteceu, a realidade funciona dessa maneira. E então há um pensamento, como lidar com isso melhor, para produzir melhor? Qual é a minha lição? E se você adquire isso, eu adquiro isso, ainda adquiro isso. E então eu escrevi como princípios nos meus livros. É por isso que a coleção de princípios é como um diário que eu escrevi. Dor, reflexão, progresso. Então você escreve o princípio e é isso que a coleção de princípios se tornou. Então aquele evento doloroso, foi a base de ir de onde eu estava, que estava quebrado, para onde eu estou e onde eu estou acontecendo. Que é tentar passar minha riqueza adiante, passar meus conselhos para outros e dar continuidade a esta corrente. E sua sabedoria, eu tô curioso, quanto tempo levou para você não ter mais medo de tomar decisões e novamente construir tudo de novo? Fui confrontado com a escolha. Literalmente, na época, eu iria vestir um terno e gravata e pegar o trem para Wall Street e conseguir um emprego. Ou eu iria fazer outra coisa. E com aquele trabalho, como seria aquele trabalho? O que isso significaria? Então, quando você enfrenta, sempre enfrentamos a escolha. A escolha, ela é algo assim que eu posso comparar com um quebra-cabeças. Ok? Como eu disse, sabe? Risco e retorno andam juntos. Eu não quero ser nocauteado no rosto assim novamente, mas eu estou buscando o retorno. E como eu faço isso? Então, essa reflexão me ensinou essas outras coisas, a diversificação, encontrar as pessoas mais inteligentes que discordam de mim, trabalhar na missão com outros que podem ver coisas que eu não consigo ver, assim por diante, e isso funcionou. É, porque muita gente diz, não, se você quer grandes recompensas, tem que correr grandes riscos, mas o que eu escuto você dizer... Isso não é verdade. E o que é verdade, então? A verdade é... Se você encontrar apostas individuais que sejam diversificadas, seu retorno será igual à média desses retornos, mas seu risco será reduzido em 80%. Você fazia investimentos individuais, eu acho, ou apostas individuais naquela época lá atrás? Por aposta, eu quero dizer investimentos no mercado de ações.
É, sim, claro. Você pode ver qual é a aposta. Olhando para trás na história, isso lhe dá uma ideia muito boa de como as coisas sobem e descem e quais são seus riscos. Faça isso olhando em termos ajustados pela inflação, é a melhor maneira. Mas as coisas sobem e descem e você pode ver como seu poder de compra é afetado. E se você disser, se o pior cenário acontecesse, como seria? E eu estou dizendo, quando você olha para isso, o pior caso é algo em torno de 60% ou 70% de poder de compra, seja em ações ou títulos, ok? É assim que o risco se parece. No entanto, se você fizer isso com investimentos não correlacionados, quando um sobe, como quando as commodities sobem, os títulos caem, ou algo assim, e equilibrar as coisas. Então, você encontra uma parte que sobe quando outra parte cai. E ao fazer isso, você pode reduzir o risco sem reduzir o seu retorno. E tudo isso está nos meus livros. Eu explico e mostro. No meu primeiro livro, Principles, há um gráfico que explica em algumas páginas, e eu chamo isso de Santo Graal dos investimentos. Santo Graal significa que se você seguir este caminho, esta será a chave para suas riquezas, não é? São 10 a 15 bons fluxos de retorno não correlacionados. Entendi. Você mencionou dívidas também, então... Qual a sua opinião sobre dívidas nos dias de hoje? Você mencionou que não queria dívidas antigamente, mas isso é algo que ainda não quer? Bem, eu sempre tenho que pensar sobre qual é o pior cenário. Posso lidar com o pior cenário, seja ele qual for? Porque também você pode ser um grande investidor, você pode ser ótimo em qualquer coisa e será apenas uma vez que o derrubará. Certo. É só uma vez. Então, você tem que pensar sobre isso. Agora, muitas vezes, acredito que posso produzir um retorno significativamente maior do que o custo pago pela dívida. Então, é uma coisa lógica fazer isso. E ainda não faço muito por causa disso. E há uma coisa sobre dívida para consumo e outra coisa para dívida sobre investimento. Dívida para consumo é realmente ruim, porque o ativo some e você fica com essa obrigação, e isso é arriscado, estressante e se acumula. Você está vivendo acima de suas possibilidades. Não faça isso. Não é uma boa ideia. Já se você tem dívida para investimento, você precisa ter certeza de que os retornos desse investimento serão maiores do que você terá que devolver em dinheiro na forma de taxas de juros e pagamento do principal. Quais são, na sua opinião, os melhores investimentos para usar a dívida? Bem, se você financiar até o final do prazo, os melhores investimentos são geralmente aqueles em que você está mais próximo e se dividem em dois tipos. Aqueles que afetam seu padrão de vida. Eu acho que possuir uma casa ou um apartamento afeta seu padrão de vida. E o custo disso não é o custo disso. Em outras palavras, você compra por certo preço. Não é como aquela coisa que some e você consome, então você venderá por um certo preço. E provavelmente você modificará com o tempo. Fará coisas e isso produz uma economia forçada, que também lhe traz alegria e um ambiente melhor em geral. Então, eu fui recentemente questionado por um jovem casal se eles deveriam comprar aquela... Eu esqueci se era uma casinha ou um apartamento... Bom, eles queriam saber se deveriam comprar ou não. E então eles meio que dizem, se eu não fizer isso, posso viajar mais. Ok, mas a viagem vai desaparecer como um ativo. Então apenas tenha em mente onde você economizará e pense também na alegria que a casa lhe traz.
Então, eu meio que acho que isso é geralmente uma coisa boa a se fazer pensando no retorno total. E então, um outro fator são coisas que você pode conhecer muito bem, mas ainda assim pode seguir o ciclo. É o seu próprio pequeno negócio. Como você faz isso? E então, você pode andar no ciclo? O ciclo no pior dos casos. Então, essas são duas coisas que eu acho que são boas. E uma coisa que não é boa é o consumo. Certo, exatamente. A ordem mundial em mudança para algumas pessoas que não sabem o que é ou por que a gente tem que estar preparado para isso, são realmente essas três coisas principais que a gente falou da primeira. Isso é algo maior que a gente tem que se preocupar ou deveria estar preocupado? Essas coisas produzem grandes coisas, como crises financeiras ou guerras civis ou guerras externas. Então, devemos estar preocupados com essas coisas. Então, conversamos sobre o financeiro. O segundo que está acontecendo de uma forma que nunca aconteceu na minha vida antes é a maneira como somos uns com os outros em termos de conflito interno que criou uma polarização, a mentalidade de vencer a todo custo. Isso não é nada que você viu enquanto crescia? Oh, não. Não foi assim. E eu medi em meu livro muitas medidas, ok? Eu poderia te dizer a quantidade, mas você verá lá. A quantidade de polarização política e a quantidade de compromisso, a quantidade de polarização política é a maior, sabe desde quando? Desde 1900. A quantidade de compromisso é a menor que já foi medida. É medida pelas pessoas votando em linhas partidárias. Há dois monólitos e eles estão em guerra um com o outro. E nós temos o populismo, que é preciso escolher um lado ou outro, ok? E assim, quando as causas pelas quais as pessoas estão por trás são mais importantes para elas do que o sistema está em perigo. Então, você vê isso refletindo agora na polarização e nas ideologias em guerra. E eu te darei muitos exemplos. Ou então, te darei alguns exemplos, tá? O risco de nenhum dos partidos aceitar perder as eleições é alto. É significativo, certo? Como isso funciona se eles não aceitam perder as eleições, ok? O movimento em direção à dinâmica de poder, digamos, um bom exemplo será que há algumas decisões da Suprema Corte que sairão relacionadas ao aborto e direitos das armas. Não seria surpreendente para mim se essas decisões da Suprema Corte não forem seguidas por alguns dos estados. Interessante. Ou um outro bom exemplo seria... Basicamente, a gente está aprovando uma lei, mas o Estado está dizendo que não vamos cumprir a lei. E você está vendo que é duro. É duro. É como o governador DeSantis da Flórida e a Disney. Normalmente, existe... Ok, fazemos isso lutando uns contra os outros. E que tipo de poder? Testando o poder um do outro, quase para se machucar. E assim, a ideia da democracia é comprometida. E alcançar cruzando que a lei e a regra são de um propósito mais elevado do que qualquer outra coisa. Mas quando você obtém outras coisas que são mais importantes para as pessoas e pelas quais elas estão dispostas a lutar, então você obtém cada vez mais.
E é autorreforçador, porque os moderados são pessoas que querem trabalhar através das linhas partidárias e assim por diante. E o compromisso é histórico, através da Revolução Francesa, Revolução Russa, Revolução Chinesa, ou essas são guerras civis. Em todos esses casos, os moderados são os prejudicados ou descartados, e você tem que escolher um lado. Sério? Bem, mas você está vendo isso agora. Você está vendo agora que os partidos políticos estão unidos de uma forma ou de outra. Não há muito. E é melhor você escolher um lado, porque é assim que é. Então, isso pode ter consequências importantes em termos de conflito. Em outras palavras, é poder. E isto está acontecendo, não apenas internamente, e certamente está acontecendo internamente, mas está acontecendo externamente também. Mas internamente há uma dinâmica que está ocorrendo em que as ideologias, em vez da economia normal que estamos acostumados, da política normal, por exemplo. Você pensa nisso quando o Elon Musk compra o Twitter. As decisões que ele tomará em relação ao Twitter provavelmente terão um efeito maior em nossa sociedade do que estas decisões que a Suprema Corte tomará. Uau, isso é louco. Né? O que você acha disso, ele comprando o Twitter? O que é que ele vai fazer? Olha, eu acho que é um reflexo. Este é um dos sintomas. Como DeSantis e Disney, imprensa fiscal, a Suprema Corte, ou que seja, é um dos sintomas de que a ideologia pela qual estou lutando, o poder que tenho, não é uma economia normal como costumava ser. Costumava ser que a economia normal era quase como se você não se importasse com ideologias ou algo assim. Você está apenas obtendo um retorno sobre o investimento, e o sistema estará melhor se alocarmos recursos dessa maneira e assim por diante. Agora é que o sistema estará melhor se escolhermos ideologicamente as coisas que queremos e colocarmos recursos nisso, e que há um jogo de poder. Portanto, é um jogo diferente do qual as pessoas devem estar cientes, do qual elas devem saber. Você disse, uma das suas citações é: a maior guerra da nação é consigo mesma, sobre se é ou não capaz de tomar decisões difíceis necessárias para sustentar o sucesso. Tem alguma maneira da gente se unir por um propósito comum para a América, na sua opinião? Ou a dinâmica de poder e psicologia humana são muito fortes e as pessoas vão continuar tomando decisões e não vão fazer isso nos próximos 40 anos? Eu tenho um princípio que é: se você se preocupa, você não precisa se preocupar. E se você não se preocupa, precisa se preocupar. Porque se você se preocupa com as coisas, como se preocupa porque se endividou demais e tem que pagar isso, então você não fará isso. No caso específico, no nosso caso, se você ler sobre as consequências do que aconteceu na história em relação a isso e olhar a probabilidade e dizer: ok, podemos ter esse tipo de conflito ou aquele tipo de conflito externo, e esses conflitos são terríveis. Talvez isso nos una ainda mais, porque temos o poder juntos. Se não lutarmos uns contra os outros dessa maneira, podemos chegar a um acordo. Temos o poder de produzir resultados incrivelmente ótimos, porque temos mais recursos do que nunca. Há mais por qualquer medida. A expectativa de vida é muito maior, o PIB é maior, as tecnologias são maiores e assim por diante. Então, de certa forma, nossas riquezas e nossa inteligência são maiores do que nunca. O maior risco é como somos com nós mesmos.
E há coisas básicas, como ganhar mais do que gasta. Se todos se esforçarem por isso, você é produtivo ou ganha mais do que gasta? Você é bom com outras pessoas? Então você olha para que seja... E não estamos lutando. Podemos competir de maneira saudável. Temos um grande poder, mas teremos que fazer um grande ajuste, porque estamos gastando muito mais do que estamos ganhando, causando muita dívida e dinheiro. É preciso avaliar e estamos brigando. E acho que não fazemos um bom trabalho de cuidar uns dos outros, mesmo em comparação e especialmente em comparação com muitos outros países. Porque não criamos uma base, um nível que não permitimos que certas pessoas caiam abaixo. Por exemplo, minha esposa e eu, particularmente minha esposa, moramos em Connecticut e ela trabalha para tentar ajudar o que são chamados de estudantes do ensino médio desengajados ou desconectados. Ou seja, aqueles nos bairros mais pobres onde a educação está falhando e eles abandonarão a escola. Então, neste estado, que é um dos estados mais ricos do país, em média, a renda per capita de 22% dos estudantes do ensino médio estão desconectados. 22%? 22% dos alunos do ensino médio têm uma taxa de absenteísmo superior a 25% nas matérias que reprovaram ou abandonaram a escola. 1 em 5, mais de 1 em 5. Então, E o que eles isso moram em significa bairros. sobre bairro Bem, de rico, a né? questão é que eu moro em Greenwich, Connecticut, e ao norte fica Bridgeport, Connecticut, não muito longe daqui. E aquela é uma vizinhança pobre, porque não há muita renda naquela área. Então, em Greenwich, Connecticut, gastam-se em média $24 mil por estudantes nas escolas públicas. Lá eles gastam 14 mil, e há armas e tiroteios. E claro, se uma criança cresce em um ambiente assim, onde 1 em cada 5, onde ela vai estar? Qual será sua renda? E a sociedade deles são gangues, e sua renda é vender drogas ou cometer crimes e assim por diante. E se permitirmos que isso aconteça, permitimos que o fundo está se perpetuando, está continuando do mesmo jeito. Então, o que está acontecendo é que isso está crescendo e se infiltrando. Você pode ver como o crime está mudando, né? E você pode escolher cidades. Pode ser Nova York, Connecticut, Chicago, São Francisco, Los Angeles. e assim por diante. Está se aproximando. E as pessoas estão se mudando para enclaves cada vez menores, o que pode ser ótimo, mas é isso que está acontecendo e é custoso. No estado de Connecticut, custa 600 milhões por ano para encarcerar pessoas. Porque para onde essas pessoas vão? É crime e você está tentando fazer algo a respeito. Esse tipo de coisa tem um custo terrível. Quando penso no que minha geração deixou para outra geração, é terrível. Eu estava em Singapura e o que eles tinham é que tinham economias, muitas economias. E porque tem grandes economias e rendas dessas economias cobrem 20% do orçamento deles. Uau. Então, uma geração está dando a outra geração economias, uma boa educação e civismo. E isso acontece em certos lugares. O que deixamos para a nossa geração são dívidas, uma infraestrutura quebrada e brigas. Então, quero dizer, a resposta é se formos todos bons uns com os outros e formos produtivos e ganharmos mais do que gastamos, melhor. Claro. Quando eu estava crescendo em Ohio nos anos 80 e 90, eu me lembro que meu pai nunca trancava a porta. Não sei se era estúpido ou sábio, mas a gente se sentia seguro porque a gente conhecia os vizinhos. A gente estava num bairro perto do centro de Delaware, Ohio. E ele tinha essa mentalidade de que todo mundo é bem-vindo. Então as pessoas iam bater a porta, eram bem-vindas para passar a noite. Era esse tipo de mentalidade que ele tinha. Às vezes estranhos mesmo.
Então eu meio que cresci com essa mentalidade de: ei, o mundo é seguro e agora parece que se você não tranca as portas, você é pirado, não importa se você está numa cidade pequena ou numa cidade grande. Então o que você diria se você pudesse tomar decisões sobre 3 coisas para mudar em relação à crise da dívida, guerras e conflitos internos entre pessoas e a base que precisa se elevar? O que você faria se pudesse estralar os dedos e fazer? Eu diria bipartidarismo. Se eu fosse presidente dos Estados Unidos, eu teria um gabinete bipartidário para tentar unir moderados de ambos os lados. Eu teria um programa econômico que fosse montado como um projeto Manhattan, no qual pessoas de ambos os lados, não os extremos, mas pessoas inteligentes de ambos os lados, fariam mudanças. Eu tenho minhas próprias mudanças que poderiam acontecer, mas que aumentariam o tamanho do bolo e o dividiriam bem. E quando digo dividir, quero dizer mudar muito mais em direção à igualdade de oportunidades em que as pessoas sejam produtivas. Por exemplo, é uma espécie de retorno sobre investimento se você fornecer boa educação, se fizer isso bem. E posso lhe dar muitos exemplos. Se você fornecer uma infraestrutura, saibam que é realmente pouco econômico não ter e todos não terem conectividade em todos os lugares. Há certas coisas que você poderia... Então, eu gostaria de ter um programa que aumentasse o tamanho do bolo e o dividisse bem, especialmente para pessoas produtivas. E aquelas que de alguma forma não podem ser produtivas porque são deficientes de uma forma ou de outra nessa produtividade, para fornecer-lhes assistência. Então, você tem uma sociedade civil, mas ainda com ótimas oportunidades para fazer coisas grandes, adquirir riqueza e distribuir riqueza, beneficiando mais pessoas. Então, é isso que eu faria. Então, o que aconteceria é que eu teria esse meio, cada um lidando com seus extremos. Então, acho que em cada partido há um extremo, há extremistas. E agora o que está acontecendo é que os moderados estão saindo do sistema político. Porque os moderados estão saindo do sistema político, estamos ficando cada vez mais com extremistas que não vão perder. Eles vão lutar até a morte uns com os outros e com as leis e tudo mais. Isso me assusta, onde se estivéssemos juntos e fizéssemos isso de uma maneira bipartidária e inteligente, seria melhor e todo mundo sairia ganhando. É o que eu faria. Você é um homem sábio e a terceira parte disso você falou sobre a mudança na ordem mundial. Como realmente todos os impérios surgem e caem em algum momento em o que você chama de um grande ciclo. Você pode explicar um pouco mais sobre esse grande ciclo e em que parte desse grande ciclo a América está e a China está? Ok. Sim, vou descrever o ciclo. Por uma ordem, quero dizer como uma ordem mundial ou uma ordem doméstica. Quero dizer o sistema que está em vigor, administrado pelas pessoas que têm o poder e depois determinam como será o sistema. E então você muda as ordens geralmente por meio de guerras, porque você tem um conflito e, ok, como você resolve o conflito? Eles têm uma guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945. Os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial de forma dominante. Tornou-se o país mais rico do mundo, tendo 80% do dinheiro do mundo. O dinheiro era ouro na época, tinha 80% do ouro do mundo. E um poderio militar dominante, tinha o monopólio disso e contava por metade da economia mundial. Então ele estabeleceu as regras. É por isso que a ONU está em Nova York. Agora, quando você está em um poder dominante, também essas guerras são grandes equalizadores. As pessoas voltam da guerra. Não é como se alguns fossem ricos e outros pobres da mesma forma.
há uma reestruturação e você não tem as mesmas lacunas de riqueza e ressentimentos e assim por diante. E então, isso geralmente significa que você tem um período de paz e prosperidade. Paz porque ninguém quer lutar contra o poder dominante, e então eles trabalham juntos e produzem paz e prosperidade, e isso acontece. E isso realmente funciona melhor no sistema capitalista. Mas o que o capitalismo faz ao mesmo tempo é ter dois desafios, dois problemas. É criar riqueza, que cria grandes diferenças de riqueza, e também criar níveis mais elevados de endividamento. Então cria grandes diferenças de riqueza, porque as distribui de forma desigual. E isso pode ser auto-perpetuante, porque aqueles que obtêm poder, se você tem mais dinheiro, pode educar melhor seus filhos do que se não tiver. A situação que estamos discutindo em Connecticut. Esses pais não serão capazes de fornecer a educação para as crianças ou os benefícios que os outros podem. Assim, gradualmente, você perde a igualdade de oportunidades e produz diferenças de riqueza e produz ressentimentos, e também cria maiores quantidades de dívida com frequência. Isso significa que há um problema mais adiante. Agora, o que acontece quando você se torna a maior potência mundial? Isso também é sempre o caso. Aconteceu com os holandeses, aconteceu com os britânicos. Porque você é tão poderoso na produção, você vai por todo o mundo e é o maior país comercial do mundo. Você dá mais exportações do que em qualquer país e mais transações estão em sua moeda. E então todo mundo usa sua moeda, que se torna a moeda de reserva do mundo, porque todo mundo está usando. E porque é a moeda do mundo, aqueles que querem economizar nela. E assim, diferentes países economizam nisso, o que significa que eles emprestam para você nisso, e isso aumenta sua dívida com estrangeiros, porque quando eles detêm um título ou detêm dinheiro nisso, eles estão emprestando para você para receber os dólares de volta no futuro. E isso também é um dos ingredientes para fazer um topo. Existem as diferenças de riqueza, há isso. E então também há uma mudança nas gerações e na psicologia da geração. É como a história das 3 gerações de seja lá o que for, da riqueza, pobreza, riqueza novamente ou algo assim. A maior geração de uma sensação de que lutou na guerra aprecia coisas básicas, esse tipo de coisa. Então, o que acontece quando você está no topo é que você se torna mais caro e muitas vezes mais decadente. E quando digo decadente, quero dizer que você pode gastar em coisas que não são bons investimentos e não duram muito tempo, ou o que quer que seja para entretenimento em vez de comprar. Lembro que a renda per capita era bem maior do que a da China, e agora começamos a pedir emprestado para a China. De qualquer forma, estes são os ingredientes e então você começa a ver que eles causam problemas. O problema financeiro, o problema de conflito interno e assim por diante. E então o tipo de luta do qual estamos falando, onde alguns moderados dizem, bem, precisamos reformar as coisas e torná-las melhores. Cada um está em seu extremo. Então, classicamente, você tem o populismo da esquerda e o populismo da direita, que são indivíduos que lutam apenas por aquele lado. E então você desce e tem esse conflito, esse lado e aquele lado. Então você desce e tem outro conflito. E isso acontece também internacionalmente. Então, quando você tem, digamos, um país como os Estados Unidos, se você pegar a porcentagem do PIB mundial dos Estados Unidos, ou a porcentagem do comércio mundial dos Estados Unidos, costumávamos ser o maior país exportador do mundo. Mas a China substituiu isso. E a questão do PIB, agora temos uma rivalidade, e você tem abordagens diferentes para a vida, e então você diz,
Talvez você vá ter um conflito, e então todo mundo se prepara para um conflito, o que quase se torna autorrealizável. Então, quando você tem essa dinâmica que estamos vendo, o mundo começa a se dividir, porque os países querem se alinhar com quem os ajudará financeiramente ou militarmente. A ideologia, se você olhar para a história, não é um determinante tão importante. Digamos que os Estados Unidos e a Arábia Saudita têm sido aliados há muito tempo, sem ter nada a ver com se o sistema é democrático ou não. Tem a ver com se os seus interesses estão alinhados e estes são econômicos e militares. E então estamos vendo quando vou de um país em país e os líderes dizem: devo estar do lado da China ou do lado dos Estados Unidos? O que quer que seja, eles dizem: bem, se for econômico, a China é mais importante para mim. Se for militar, a questão é os Estados Unidos estarão lá quando precisarmos dele para operar dessa forma. E são esses tipos de cálculos que produzem o ciclo, que tradicionalmente, a menos que você o retifique, como se todos voltássemos juntos de alguma forma, acaba causando a luta para descobrir quem é mais poderoso, e então é a guerra, ou seja lá o que for. Então existe um mundo onde nunca teremos guerra, ou haverá algum tipo de guerra acontecendo sempre para que a dinâmica de poder mude e isso continue. O que você acha? É tão interessante porque em meados de 1600, isso é interessante, em meados de 1600 houve 30 anos de guerra. Chamaram de Guerra dos 30 Anos na Europa. E eles continuaram brigando na luz do dia, um do outro, e foi aí que inventaram os países como os conhecemos. Antes disso, não haviam fronteiras. Não tinham essas divisões como hoje conhecemos entre um país e outro. As coisas eram diferentes. O vencedor leva tudo, era meio que esse é o meu espaço. Sim, era como se não houvesse fronteiras. E o que importava era o poder. E se você queria algo que o outro tinha, ia lá e pegava, e ele faria o mesmo com você. E havia essa luta constante por coisas. E então, nos anos 1600, eles também estavam lutando pela religião. A reforma religiosa e outras que também tinham a ver com o poder, porque a igreja era poderosa. Mas de qualquer forma, então eles inventaram países como conhecemos, com fronteiras, e você determina o que acontece em suas fronteiras e assim por diante. E é claro, isso reduziu a quantidade de guerras nos próximos 100 anos. Interessante. E quando chegar a hora, não há sistema legal universal, não há política universal. Então, se você não tem um sistema legal universal, houve tentativas disso com as Nações Unidas, ou antes disso, a Liga das Nações, tentaram isso, mas o poder governa. E então você terá testes de poder. Tudo se resumirá a testes de poder. Certo. Você criou um modelo para avaliar a saúde de um país e o que leva ao sucesso e ao fracasso desse mesmo país. Quais são as principais métricas que você desenvolveu para avaliar onde está os Estados Unidos e qual a avaliação dentro desse parâmetro? Eu quero que tudo que eu faça não seja opinativo. Quero que tudo que eu faça meça a saúde. E há 18 medidas diferentes de saúde que você pode ver no livro. Então, você pode olhar para isso como um indicador de saúde. E em seguida, você pode ver com esses indicadores de saúde o que isso cria na próxima década de prognóstico para isso. Porque se você é saudável, então terá um prognóstico melhor se não for saudável. E então existem 18 deles. Não vou levá-lo através deles, mas qualquer um que pareça passar por eles, você pode vê-los. Mas existem coisas básicas, como, primeiro, você está financeiramente saudável? Como está a sua demonstração de resultados e balanço patrimonial? Você gasta mais do que ganha ou o contrário?
Um grande indicador principal é o nível relativo de educação e aqueles que têm uma população mais educada. E você pode ver os números subindo. Você pode ver os níveis de educação em um país ou outro aumentando ou diminuindo nesses gráficos. Então, você pode ver como estão os Estados Unidos em sua educação e como estão outros países. E se essa lacuna está melhorando ou piorando. Porque os níveis de educação são muito indicativos do bem-estar e do comportamento econômico. Relacionado à educação está a civilidade. A civilidade não é... Então, você aprende a educação como fatos e como fazer cálculos e coisas assim. Isso é um tipo de educação. Mas você também aprende como se comportar um com o outro, a civilidade, a ideia de respeito e assim por diante. Então, você tem uma sociedade civilizada se comportando bem. Isso faz parte. E geralmente isso acontece em casa e no sistema escolar. A escola não pode fazer tudo. E você pode ver esses números, e eles são um problema em termos desses tipos de números, civilidade. E temos desafios, como há famílias, muitas vezes solteiras, que têm problemas financeiros e não têm essas circunstâncias. E então você tem um problema de opioides, tem outras coisas que se alinham. Ok, o Estado de Direito. Países que têm Estado de Direito e respeito pela lei que mantém a ordem e de forma eficaz. Quando as taxas de criminalidade aumentam, é um problema. Um indicador muito bom é um nível de corrupção. Há um índice de corrupção que todos os países têm e que você pode obter para cada país. Você pode ver como ele muda e à medida em que ele aumenta, há uma correlação negativa de 52% com o crescimento de um país e sua corrupção nos próximos 10 anos, ok? E onde a América está agora? Os Estados Unidos estão razoavelmente bons. Em comparação ao resto do mundo, razoavelmente bem. Em corrupção. Eu acho e onde que... ficaria o México? Onde eles Mal. estariam? Rússia é ruim. É interessante porque esses são os preditores do futuro. E o Interessante. que você descobre é que se você olhar para a Rússia, vou dar isso como exemplo. Ela é abençoada com os maiores recursos naturais de qualquer país do mundo. O valor de seus recursos naturais é 40% maior do que o próximo país mais alto, que é os Estados Unidos. E ela faz um trabalho bastante bom de ter uma população educada. Mas suas questões culturais, ela não está altamente endividada e assim por diante. Mas suas questões culturais em termos dessas coisas, como corrupção, também há muitas medidas de burocracia versus eficiência. Muitas medidas de atitude. Posso começar um negócio e realizar meus sonhos? Você pode ver as diferenças entre os países apenas nessa atitude. E também pode ver na burocracia. Quanto tempo leva para abrir um negócio? Existem estatísticas como essa? Então, você verá um monte delas no livro. Basta dar uma olhada que você vai encontrar. Entendi, claro. Bem, eu sei que uma grande parte da sua missão é preencher a lacuna educacional em torno da economia para as pessoas que realmente não entendem sobre a grana, como usar dinheiro efetivamente, entender no geral. Se você pudesse, novamente, cenário hipotético aqui, mas se você pudesse mudar algumas coisas sobre como a gente aprende sobre dinheiro enquanto a gente cresce, 2 ou 3 coisas-chave, seja no sistema escolar ou o que você gostaria que os pais soubessem para ensinar para os filhos, crianças de 5 a 15 anos, quais seriam essas 3 coisas que você queria que crianças soubessem sobre dinheiro? Bem, acho que... Acho que você disse isso. Se houvesse educação e experiência
Dos 5 aos 15 anos, isso mudaria tudo. Aprendemos de maneira diferente. Os cientistas mostram que antes da puberdade aprendemos de maneira interna. E você descobrirá que muitas pessoas têm sua paixão por volta dos 12 anos, porque isso tem a ver com como o cérebro muda. Mas se você pegar esses 5 a 15 anos e incorporá-los no sistema educacional e na prática de economizar, gastar e assim por diante, você não precisa de um PhD nisso. A coisa do dinheiro é muito básica. Se eu posso comprar por menos do que eu vendo, isso é uma boa coisa. Quanto mais volume eu puder fazer, melhor será. Então, há custos fixos e também existem custos variáveis. Então, se eu vou construir uma banca de limonada, ok, vamos construir uma banca de limonada. Mas quanto isso vai me custar? Isso é um gasto capital, ok? Claro, Mas é tudo a mesma coisa que você poderia aprender nessas idades e não aprende. Então, cara, o que eu vou falar? E existe algum jogo bom, tipo, alguma coisa que pode ser um jogo que as crianças possam aprender a jogar? Não sei se Monopoly é bom, ou o que seria isso? Tenho um filho cuja paixão é EdTech, tecnologia educacional. E ele quer que eu faça isso com ele. E talvez um dia, assim espero. Por favor, Ray, por favor, a gente precisa de um jogo para tornar essa coisa Bem, simples. Luz, não é como se eu não estivesse ocupado. Entendi. Então, voltando para a questão Estados Unidos e China, essa questão do grande ciclo, onde está a China nesse ciclo? A China está nessa fase em que eu passei muito tempo. Deixe-me colocar dessa forma. Eu passei muito tempo na China, começando em 1984. Não para ganhar dinheiro, porque eles não tinham dinheiro, mas porque eu era muito curioso. E depois comecei a conhecer e gostar das pessoas. E fui capaz de ajudá-las a desenvolver seus mercados de ações e outras coisas. Eu gosto de trabalho significativo e relacionamentos significativos. Esta é a minha coisa. Então, desde que eu comecei em 84, a renda per capita aumentou 26 vezes, a taxa de pobreza medida pela fome caiu 88% para menos de 1% e a expectativa de vida aumentou. Uau, então a pobreza costumava ser 80%? Como? 80% em 84? Fome era 88%. Fome, uau. Fome, esse tipo de pobreza. Não ter certeza de ter uma refeição decente. E eu observei como eles fazem isso. Acho que E então o que aconteceu é que eles se tornaram uma potência comparável aos Estados Unidos. Em alguns aspectos, um pouco à frente ou um pouco atrás e assim por diante. E isso é na maioria das coisas, ok? Essa lista de 18 coisas, se eu fosse passar por essa lista, eu diria, ok, eles têm pessoas mais bem educadas do que nós. Bem, isso depende de... quase que depende. Estamos falando de educação pública, estamos falando em média, eles têm mais, qualquer coisa. Se você falar sobre militar, depende, é nessa região, é desse tipo ou de outro tipo ou algo assim, mas é comparável. Se você falar sobre tecnologia, quando eu fui à China pela primeira vez, eu dava calculadoras de $10 para as pessoas e eles achavam que eram dispositivos milagrosos. Agora, se você levar em conta a inteligência artificial e a maioria das tecnologias, isso depende do tipo. Eles podem estar à frente em alguns e não em outros. Então, o que isso significa é que eles se tornaram uma potência competitiva líder. Não há outra potência competitiva assim,
Agora, muitos países, o que é assustador, são mais ou menos comparáveis em termos militares, significando que se houver uma guerra, se tiver, por exemplo, uma guerra com a Rússia, não é como se os Estados Unidos fossem dominantes militarmente ou algo assim, e mais países se tornaram dessa maneira. Nós gastamos mais e temos bases em 70 países, mas ao mesmo tempo significa que estamos sobrecarregados. Isso não significa que você venceria uma guerra. Se houvesse uma guerra na Europa, todos seriam perdedores. E há diferentes tipos de guerras. Guerras cibernéticas, bem como guerras militares, e assim por diante, ok? Então, o que estamos vendo agora é uma situação em que existe uma rivalidade que poderia ser uma confrontação saudável e boa. No entanto, a história mostrou que quando se trata de quem vai definir as regras do jogo, pode haver desacordos. E se houver desacordos, como eles são resolvidos? Como a disputa comercial. Não é como se ambas as partes tivessem levado o caso para a Organização Mundial do Comércio e dissessem que vamos apresentar nossos casos e vocês tomam uma decisão. Eles nem sequer pensaram nisso, certo? Eles vão para, eu vou fazer isso e se você fizer isso. E é assim que estamos. Então, o mundo está se dividindo em partes onde existem dois lados, mais ou menos. Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, existem as potências aliadas e as potências do eixo, e, em seguida, elas estão na Europa ou elas estão na Ásia. E existem diferentes alianças na Europa do que na Ásia, porque cada uma tem seus próprios interesses e está se desenvolvendo dessa forma. Então, quando você pega a Ucrânia e olha para a Ucrânia, e isso está mais alinhado com o outro lado, vamos chamá-lo de potências do eixo, que são os desafiadores aos Estados Unidos e, até certo ponto, as potências Euro-OTAN, e você tem esse conflito, e você pode ver nas estatísticas como esses lados estão se alinhando. Por exemplo, eles apenas perguntam, você vai aplicar as sanções ou não? Você vai fazer isso e aquilo. Na ONU, você votou contra a Rússia ou não? E assim por diante. E você pode ver todas essas coisas e pode ver como os lados se alinham. Por exemplo, a Índia se alinhou com a Rússia, e assim você pode ver como isso está se alinhando, e pode ver que estamos entrando neste cenário, onde não há conversas e comunicações, nem mesmo educadas entre os dois países agora, e essas coisas. E é aí que estamos, e se você olhar para a história, esse é um lugar perigoso para estar. E o que você acha que vai acontecer se a gente não se preparar para mudança da ordem mundial? Eu acho que... Pegue nossas 3 coisas. Eu acho que há mais de 50% de chance de uma estagflação ruim, muito ruim, por causa da dinâmica. Eu acho que direi que há 1 em 3 chances, mas acho que na verdade é provavelmente maior do que isso, que teremos um tipo de guerra civil, conflito interno, em que as regras não são seguidas, os compromissos não são feitos. Talvez aqueles que descobrem que não aceitam perder uma eleição, haja movimento de pessoas para diferentes estados que eles acreditam representar melhor. E há uma polarização em desenvolvimento indo para diferentes estados. E não estão obedecendo o governo central. Então se torna uma grande disputa de poder. É isso. Eu não acredito que no meu negócio eu preciso ser objetivo. Porque eu trabalho com precisão. Eu tenho que ser o mais preciso possível.
Não estou dizendo que é preciso, mas quando olho para isso, assumindo que é uma chance em 3, acho que na verdade é provavelmente maior que isso, que haverá esse tipo de situação, e acho que é melhor que seja maior que 1 em 3. Acho que talvez seja significativamente maior que você chegue ao mesmo conflito no poder. Por exemplo, internacional, Com né? outros países, A Rússia ou o Ocidente vencem a guerra na Ucrânia. Eu definirei a vitória de Putin na guerra como 3 coisas. Ele ganha o controle da parte oriental da Ucrânia, a economia da Rússia não é devastada por sanções e ele permanecerá, sabe onde? Permanecerá no poder. E digamos, por exemplo, que ele e a Rússia participem da próxima reunião do G20. Ok? Então, É ele ganhando a guerra. é ele ganhando a guerra, porque no começo valeu a pena. Quer dizer, ele quer mais do que isso. Ele quer uma nova Ucrânia, neutra, ou uma nova Ucrânia alinhada. Mas ele provavelmente não vai conseguir isso, mas é o mínimo. Agora, é ele ganhando a guerra. Isso também é meio que o Ocidente perdendo a guerra. Agora, mas se ele perder a guerra, se ele perder isso, provavelmente vai escalar. Ok? Porque De que maneiras? a guerra está sendo travada agora como exércitos no campo de batalha e com sanções, mas eles têm outras armas e em vez de desistir, ele provavelmente vai aumentar, ok? E isso é um jogo de frango. Sabe? Um jogo de frango. Um jogo muito perigoso. Ok. Certo. E existem outras questões globalmente. Por exemplo, você está vendo essas alianças se formando e está vendo os Estados Unidos, por diversas razões, se retirando do Oriente Médio e vendo a China se movimentando mais. E então, essas tensões existem e o poder existe. Há mais países que possuem armas nucleares agora do que antes. E até se fala em operações militares conjuntas entre a China e o Irã. E então você vê esses lados começarem a se alinhar. E então, se eu digo que há uma chance de 1/3 de algum tipo de confronto militar que nos assusta muito por lá, isso não soa muito alto. Eu acho que é maior do que isso. Isso significa que eu acho que estamos caminhando para tempos arriscados. Porque qualquer um desses fatores não é normal. Qualquer um desses fatores não é o que estamos acostumados. É muito ruim. Sabe? Mas se todo mundo se preocupa, eles não precisam se preocupar. Se ambos os lados pensarem sobre o que isso significa e disserem que devemos nos unir e garantir que isso não aconteça, sabe, seria o cenário ideal. Nos levaria a ser seres humanos racionais, né? E ter alguma sabedoria interior e consciência maior. Essa é uma das razões pelas quais eu estou tentando compartilhar. Eu compartilhei o livro, que foi um estudo para meu próprio benefício, mas também fiz uma animação para tentar passar adiante e ajudar as pessoas a entenderem isso. A animação que coloquei há 1 mês já teve 11 milhões de visualizações e é muito fácil de entender. Está no YouTube para as pessoas verem. A gente vai ter o link aqui na descrição e do YouTube para que as pessoas possam ver depois. Eu tô curioso de novo, você viu muita coisa nos últimos 40, 50 anos, estando nessa indústria, nesse negócio do mundo financeiro. Com tudo que aconteceu nos últimos anos, não apenas a pandemia, mas bolsas subindo e descendo,
guerras, conflitos internos e tudo isso, cripto surgindo, descentralização de dinheiro e tudo isso. O que você acha que vai acontecer nos próximos 10 anos com toda essa agenda de 2030 sendo discutido? O que você acha que vai acontecer nos próximos 10 anos? Eu devo dizer que, quando fiz isso, descobri a quarta e a quinta força, que ambas são muito importantes e grandes. Uma é que, curiosamente, atos da natureza na forma de secas, inundações e pandemias tiveram um impacto maior do que as coisas sobre as quais tenho falado em termos de custar mais vidas ou derrubar mais civilizações. Esses atos da natureza. Então, acho que isso é algo com o que devemos nos preocupar. Mas a quinta, ao longo de períodos longos, de 10, 15, 20, 30 anos, a força mais poderosa é a capacidade do homem de se adaptar e inventar. Uma tremenda capacidade de se adaptar e inventar. Então você verá gráficos no livro e verá aqui está uma grande depressão e aqui está uma guerra. E como você vê essas coisas, elas parecem ser apenas pontos na curva de expectativa de vida, renda per capita e assim por diante. Então, há uma tremenda capacidade para lidar com todas as outras coisas se o homem puder se adaptar bem a elas. E a inventividade durante este período de tempo deveria ser, acho que realmente grande, porque o que estamos usando cada vez mais são os tipos de tecnologia, inteligência artificial, coisas desse tipo, e a capacidade de pensar, coletar dados, usar o computador para nos ajudar. Com isso, é uma força muito, muito poderosa. Agora, como qualquer força, também é uma força arriscada, porque pode ser usada para o mal, bem como para o bem. Mas acho que o mundo evoluirá. Teremos esses ciclos no mundo. Então é isso que você vê. Você vê esses ciclos e depois vê a evolução através desses ciclos e a adaptação. E assim eu espero. Mas eu diria que existem as probabilidades que mencionei antes que me preocupam. Será desconhecido, mas também será preocupante. Se você construiu muita riqueza para si mesmo e você tem construído muito e está muito ocupado, não é como se você estivesse parado de maneira nenhuma, você está crescendo. Se você tivesse 30 ou 40 anos nesse momento e tivesse construído um negócio e uma equipe e tivesse tentando se preparar para ser saudável em todas as áreas diferentes da sua vida, como você estaria pensando se estivesse nos 30 ou no início dos 40 sobre os próximos movimentos que você faria como pessoa? É muito interessante, porque há um ciclo de vida. Mas a conclusão do ciclo de vida é que nos primeiros anos, geralmente são os anos mais felizes. E os anos mais felizes se estendem até um pouco depois de você sair da escola. Então existem 3 fases. A primeira fase é você, e você é dependente dos outros. Você está tentando aprender e ser bem-sucedido. Então você sai da escola, é um idealista, pode fazer tudo. Você não tem muitas obrigações. Você assume um trabalho e assim por diante. E isso é um período feliz. Então você tem um desafio de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. E a vida é mais difícil do que você esperava normalmente. E a ideia de que vou ser facilmente, terrivelmente bem-sucedido é difícil. E então, se você pegar o período menos feliz da vida pelas medidas de felicidade em todas as sociedades, ele vem em algo como 45 a 55, 50 anos. Isso porque você tem o desafio de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.
Talvez o relacionamento que você teve com seu cônjuge ou outra pessoa significativa não seja tão maravilhoso quanto você imaginou que seria. É quando as taxas de divórcio são mais altas. Você está sobrecarregado, precisa cuidar de seus filhos e cuidar de seus pais, e é uma fase difícil. Essa fase é dura. E então, o que acontece é que, à medida que você passa por isso, é muito interessante. De 55 anos até a pessoa se aproximar do que vai matá-la, é o período mais feliz. Ainda mais feliz do que o período anterior, pelos registros, porque você se torna livre. Você não está tão preocupado em ser o melhor em realizações. Você está bem, é autossuficiente, tem escolhas e não precisa cuidar de seus pais. Você não precisa mais cuidar dos filhos e talvez os pais faleceram, é assim. Então, quando você pensa nisso em termos de, digamos, a sua pergunta, ok? Qual é o conselho? Meu primeiro conselho é meditar. Descobri que a meditação, eu pratico a meditação transcendental. Acho que isso me dá uma calma e uma equidade para lidar com as realidades que estão chegando até mim, certo? A vida é apenas uma questão de escolhas. E eu descobri, em geral, que quando as coisas estão em desacordo e há esse conflito, se você der um passo atrás com a mente clara, você pode obter a maior parte de cada coisa que você pensa que está em desacordo. Por exemplo, em relação ao equilíbrio entre vida profissional e pessoal. A maioria das pessoas pensa, bem, devo tirar mais tempo livre ou trabalhar? Ou devo tirar do tempo livre e colocar mais no trabalho e assim por diante? Mas a verdadeira resposta para a pergunta é: como posso ser eficiente para obter mais em um dia ou em uma hora? E se você tem equilíbrio, olha para suas circunstâncias e diz, ok, como posso obter mais? Então você pode colocar mais vida na vida. Porque você reduz isso. Mas você tem que ter esse equilíbrio. Não uma sensação de estresse e essas coisas estão acontecendo comigo e eu estou com raiva e chateado porque isso irá prejudicá-lo fisicamente. O estresse é um assassino e também não permitirá que você tome suas melhores decisões. Então, estou tentando dar uma equilibrada e, novamente, dor mais reflexão igual a progresso. Reflexão de qualidade, não apenas de si mesmo, mas até perguntando a outras pessoas e procurando princípios de outras pessoas que estão na mesma situação. Não é como se fosse a primeira vez que você passou por isso ou alguém passou por isso. Então, quando você pergunta aos outros como você lida com isso, você pode aprender. Ok, então meditação seria uma coisa. Sim, e aquela equilibrada, de olhar para ela e perceber que são apenas suas escolhas. Não é o mundo pegando no seu pé, o mundo só está girando. O mundo É a está acontecendo, realidade. É uma abordagem para a vida. Você sempre meditou? Eu comecei em 69. Então, já fui bastante. Esqueci o que eu era na época, seja lá o que for. 2 anos então? Não, 18 ou 20, 22, alguma coisa desse tipo. E provavelmente foi isso que te ajudou a superar a perda financeira em 84 e o público. Eu acho o constrangimento, a humilhação que você deve ter enfrentado, já que era público e Isso me enfrentava ajudou a emoções. passar por tudo. Eu perdi um filho, minha maior perda, há quase 2 anos. Meu filho de 42 anos. Oh, meu Deus, eu preferiria morrer. Eu preferiria perder tudo. E eu tinha... Está bem, mas era isso. E é como a oração da serenidade, sabe? A oração da serenidade. Deus, me conceda a serenidade para aceitar as coisas que não posso controlar.
coragem para controlar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença entre uma e outra. E assim, porque a vida acontece porque você não pode apenas sentar lá e sentir pena de si mesmo. Eu não quero dizer que quando acontece algo doloroso você não possa se cuidar e se proteger. Mas então vem um período de reflexão e você tem que lidar com isso. Então a meditação, esse equilíbrio que acaba acontecendo nesse processo, é algo muito importante e válido. Eu acabei de perder meu pai há 3 meses, inesperadamente, e tem sido um processo de luto de muitos momentos gratos e bonitos, mas também de muita tristeza. E quase a cada poucos dias, muita tristeza me aflige em momentos diferentes. Olha, eu sei bem como é, e aqui está a maneira como vejo. Não sinta pena de si mesmo, sentindo-se triste. Não entre nisso. Em outras palavras, quando penso no meu filho e você pensa no seu pai e a falta, entre nisso, mas está tudo bem, porque ele de certa forma está com você. Você guarda consigo uma doce lembrança. É, E o que acontece é que, com o tempo, a doçura aumenta em relação à amargura. E também aprenda a lição de amar e apreciar todas as outras pessoas em sua vida. Vá abraçá-las, passe tempo com eles, aprecie, cheire as flores que restam, porque há outras alegrias ao seu redor. E então, perceba que sua tristeza é porque algo que deve ter sido maravilhoso foi tirado de você. Então, você teve toda essa maravilha. E quero dizer, melhor assim do que não tê-la, não é? De qualquer forma, essas são as coisas que me ajudam. Eu posso falar sobre outras coisas que fiz que me ajudaram, mas pode muito bem dizer isso, porque talvez ajude aos seus ouvintes também. Qual foi o maior? Quero dizer que provavelmente... De novo, eu não tenho filhos, então não sei como seria, mas ouvi dizer que isso vem como uma das maiores perdas para um pai, que é perder um filho. Então, qual tem sido as maiores lições para você nesses 2 anos? Bem, eu quero generalizar para você que perdeu seu pai. Lembro-me de quando perdi minha mãe. Nossa, nos primeiros momentos eu não conseguia imaginar rir novamente. E agora, quer dizer, eu rio e quase tenho conversas mentais com ela porque sei o que ela responderia, sabe? Então, acho que se aplica a todas as perdas importantes. E algumas das coisas que me ajudaram, além da meditação, foi fazer de maneira muito natural. Senti o que senti. Qualquer coisa que sentisse, eu iria com isso. Outra coisa que fiz foi escrever um diário. Minha esposa e eu tomamos uma xícara de chá todas as manhãs e temos uma foto dela e algumas flores e depois escrevemos as lembranças em um diário. É lindo. E isso traz essas lembranças à tona. Eu escrevo no diário e passo para ela e ela escreve isso também e mantém essas lembranças vivas. E aí a gente vai dar isso para nossa filha. E então havia um livrinho, eu esqueci o nome do livro de alguém que nos enviou sobre o luto, sabe? Ele tinha uma série de coisas. Leríamos uma página disso todos os dias e era como um monte de bons conselhos. A morte acontece com todo mundo, quer dizer, todos se vão, as pessoas que eu amo, todos. E prestar atenção a isso e saber como fazer isso bem, entendeu? Não falamos muito sobre isso, mas deveríamos realmente. De qualquer forma, essas são algumas das coisas que me ajudaram a superar. Coisas que eu aprendi com a vida, eu e a minha Obrigado esposa. por compartilhar. Eu aprecio isso, é muito bonito e... Para acompanhar isso, eu acho... Como você vê a morte por si mesmo, à medida que você continua a evoluir, crescer e... Obviamente, envelhecer, você pensa na própria mortalidade, você pensa na sua própria morte, pensa no que você quer fazer com o seu tempo.
as lições ou sua riqueza ou quais são os pensamentos que você tem sobre esse assunto? Claro, claro. Em primeiro lugar, eu aceito a curva da vida e da morte. Então, é muito real. E sou abençoado, sabe? Posso fazer quase qualquer coisa que quero fazer. E estou em uma fase da minha vida em que algo me parece natural, que é a transição da segunda fase da vida para uma próxima. É como se fosse uma terceira fase. E então, como eu disse, a primeira é quando você está aprendendo e dependendo dos outros. A segunda fase da vida é quando os outros dependem de você e você está trabalhando para ser bem-sucedido. E a terceira fase da vida é quando você está livre de todas as obrigações. Então você está livre para viver, livre para morrer. Você vai se expor, você vai ter isso. São bênçãos. Eu tenho meus netos e tudo mais. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu descubro que, instintivamente, durante esse período de transição da minha segunda para a terceira fase, é fazer as coisas e ajudar as pessoas. Sim, isso tem a ver com riqueza, mas acima de tudo, acredito que tem a ver com os princípios que me ajudaram. Por que eu estou fazendo isso neste outono? Porque acho que será útil. E esse período de tempo vai durar muito pouco. Acho que provavelmente há mais um livro que eu quero publicar, que é sobre meus princípios econômicos e de investimento. Vou passar isso adiante. Acho que vou terminar. Então vou ficar quieto e apenas aproveitar a vida e essas coisas. Mas acho a vida muito excitante e estimulante. Sim, estou abordando-a sem nenhuma obrigação. Passei o controle do negócio que construí e adoro isso porque quero ajudá-los a ter sucesso sem mim. Sabe, é assim que eu estou bem. Isso é lindo. Algumas perguntas finais para você. Eu acho que eu podia falar contigo por horas, Ray. Eu agradeço muito seu tempo, mas também quero ser respeitoso. Uma pergunta sobre os seus pensamentos sobre descentralização do dinheiro com o dólar e euro, todas essas coisas perdendo valor. E o que parece ser a histeria da criptomoeda NFT, metaverso, dinheiro no mundo do metaverso. Eu acho muito louco tudo isso, mas o que você vê acontecendo no futuro com as criptomoedas? Eu acho que você tem criptomoedas, né? Não tenho certeza do quanto. Tenho um Ok. pouco. Qual a sua opinião sobre esse espaço criptográfico, Bitcoin, Ethereum, tudo isso no futuro? Acho que estamos em uma era em que o dinheiro como conhecemos, que é uma moeda fiduciária, está sendo desvalorizado e vai mudar. E o papel do dólar vai mudar. E as alternativas vão competir com isso. Então, eu não gostaria de possuir dinheiro quando você possui um dólar, digamos, na forma de um instrumento de dívida. Então, você será pago de volta com isso. E acho que terá uma taxa real negativa e poder de compra negativo, e assim por diante, quase com todas as moedas. E elas serão todas competitivas, então todas vão desvalorizar essencialmente. E assim, o dinheiro é sobre o meio de troca e um depósito de riqueza que é portátil e funciona na maioria dos países. E agora vamos descobrir o que são essas coisas. Quer dizer, o ouro é um exemplo disso, as criptomoedas é um exemplo, as NFT, quem sabe. Acho que estamos nessa fase do quem sabe. Novas coisas surgem e então elas serão alguma coisa ou outra, e eu acho que elas vão competir. Eu acho que as pessoas vão começar a pensar, como eu tenho um portfólio dessas coisas que são amplamente aceitas, que eu posso transpor e manter o poder de compra. Então, nós percebemos que agora há desafios para isso. Quando você tem muita volatilidade nele, significa que, meu Deus, possuí-lo é mais volátil, é mais arriscado do que não possuí-lo. E isso direciona o dinheiro para outras coisas. Elas vão de valor em valor para coisas diferentes. De qualquer forma, vamos lutar com isso. E você verá moedas digitais em diferentes países e assim por diante. E sinceramente, eu não sei.
Eu não acho que isso seja uma coisa ganha. Eu acho que muitas das criptomoedas, como todos os mercados, passa por fases. E há uma espécie de fase de bolha, em que sobe muito e todo mundo acredita, e a história acredita, e todo mundo vai seguindo esse fluxo. E então você tem os ajustes e assim por diante. Acho que há muita ênfase nisso porque o valor total do Bitcoin, ou mesmo da cripto, não é muito, é comparável ao valor da Microsoft. Portanto, é preciso pensar quando se pensa em ativos. Prefiro pensar em toda a gama de ativos do que pensar, será que aquela cripto, o Bitcoin? Acho que as pessoas podem estar muito concentradas nisso e acho que isso pode ser perigoso. Então, eu não sei a resposta certa. Eu sei que existem muitas reservas de riqueza e que você pode estar variando, né? A diversificação é a sua chave, né? Sim, diversificação é o caminho. Há uma grande citação que eu vou esquartejar ela aqui, mas é mais ou menos assim. Eu acho que é Jim Carrey que ele fala que eu gostaria que todo mundo tivesse a capacidade de ser rico e famoso e perceber que essa não é a resposta. Alguma coisa por aí. Verdade. Tô parafraseando ele, alguma coisa aí. É verdade. Se você pudesse dar às pessoas o gostinho de como ser uma das pessoas mais ricas do mundo, o que significa ter muito dinheiro, o que é que isso significa? Se você pudesse compartilhar com as pessoas. Posso descrever o que significa para mim e pode ser coisas diferentes para outras pessoas. Deixa eu ver. Eu consegui por acidente, porque o jogo pelo qual me apaixonei, sabe? Você aprende a jogar bem e ele vai te pagar bem. Certo. Ok? Muitas pessoas, acho que isso é verdade com muitas pessoas que estão tendo ideias e construindo negócios e assim por diante. Elas ficam entusiasmadas porque isso está sendo lucrativo. Para mim, é um erro grave pensar que o sucesso é medido por essas coisas, porque o dinheiro não tem valor intrínseco. O que o dinheiro te proporciona e do que você precisa. Agora, o que eu quero é liberdade e a capacidade de ser criativo e fazer isso. É isso que eu quero. E o dinheiro me ajuda a conseguir isso. Ajuda-me a ajudar outras pessoas. Ajuda-me a ter impacto. Eu gosto dessas coisas sobre o dinheiro, mas, mais importante, eu gosto do meu jogo. Gosto de jogar o meu jogo. Não é mais importante, mas comparativamente importante. Eu acho que sucesso é ter a vida que você quer ter, desde que você esteja ganhando mais dinheiro do que você gasta. Isso pode ser gastando muito pouco e tendo uma vida maravilhosamente luxuosa. Eu vejo muitas pessoas que não têm muito dinheiro e de diferentes idades. Às vezes jovens, às vezes mais velhos. Eles viajam pelo mundo, fazem mochilão, vão a culturas e lugares diferentes. Eles podem viver em uma barraca ou na mais bela natureza disponível para você, sabe? Ou então você pode estar em um albergue, ou pode se encontrar em tantos lugares diferentes. Dá para fazer. E ter liberdade e tal. Eu acho que todo mundo deveria quase experimentar isso para saber que pode ter uma grande quantidade de liberdade sem ter uma grande quantidade de dinheiro. E essa coisa de status é boba, sabe? É como ficar preso em viver sua vida para aprovações. Então, não se desvie do caminho e não perca de vista o que você realmente quer na sua vida. O que é uma vida de sucesso para você? Não é medida pelo quanto dinheiro você tem, pelo quanto status você tem ou por essas coisas. É medida, e como eu disse antes, pelo trabalho significativo e pelos relacionamentos significativos. Se você tem algo como trabalho que gosta e que é sua paixão e tem relacionamentos significativos,
Eu acho que essas coisas são as verdadeiras riquezas da nossa vida. Eu sou muito grato por sua sabedoria, pelo seu tempo e sobre esse livro também. Eu acho que todo mundo devia ter e compartilhar com os amigos. Você pode folhear, você pode passar por ele. É bem grosso, mas está cheio. Cada página é rica, cheia de conhecimento. E o fato de você gastar tanto tempo desenvolvendo, fazendo curadoria, pesquisando e reunindo pessoas inteligentes para ajudar a tornar esse tipo de informação acessível para todos nós. Eu sou muito, muito grato por isso. Então, quero que todo mundo pegue uma cópia e vá no seu site. Pode seguir também nas redes sociais. A gente vai vincular tudo aqui, mas o vídeo que você fez teve 11 milhões de visualizações para ajudar as pessoas a entenderem algumas coisas ainda mais. Eu tenho algumas perguntas finais para você que eu fiz da última vez, então não vou contar quais foram as respostas. Eu estou curioso para saber se elas evoluíram ou são as mesmas. Então essa aqui é as 3 verdades, cenário hipotético. Imagine que é seu último dia aqui na Terra daqui a muitos e muitos anos. E você pôde viver o que quis, alcançou o que você quis, você viveu a vida que desejou, né? Mas por algum motivo você tem que levar todo o seu trabalho escrito, áudio, vídeo que você fez e ninguém mais vai ter acesso ao que você fez. Essa entrevista, tudo se foi, mas você pode deixar para trás 3 coisas que você sabe que são verdade sobre tudo que você aprendeu. O que você diria serem suas 3 verdades? Bom, eu acho que uma verdade é evoluir bem e contribuir para a evolução, porque tudo se trata de evolução. Nossos instintos, tudo o que está acontecendo é sobre evolução. Trabalho significativo e relacionamentos significativos são as coisas mais importantes. Então, eu diria que a mente radicalmente aberta para que você possa absorver tudo o que está disponível para você. Não cometa o erro de pensar que as melhores ideias têm que vir de você. E perceba que como você lida com o que não sabe é mais importante do que qualquer coisa que você sabe. Com certeza. Então, 2 das 3 são iguais. E se as pessoas quiserem ver a outra, elas vão ter que ouvir a entrevista anterior. Ray, eu tenho uma pergunta final para você, mas de novo eu quero te agradecer por estar disposto a compartilhar tanta informação. Eu acho que é um mundo assustador, esse mundo financeiro. As pessoas não têm ferramentas. Eu ainda estou aprendendo e tenho quase 40 anos e eu ainda sinto que eu não sei tanto, mesmo que eu esteja estudando bastante e tentando coisas diferentes, mas para você continuar aparecendo da maneira que está na 3ª fase da sua vida, nessa temporada, e querer criar, dar e ensinar, eu estou realmente inspirado por isso. Eu sei que muita gente está inspirada por sua sabedoria e que a gente está muito grato por você compartilhar isso com a gente. Minha pergunta final é: qual é sua definição de grandeza? Novamente, como você está evoluindo e contribuindo para a evolução. Em outras palavras, você é parte do sistema evolutivo. E como você faz isso com outras pessoas, como você faz isso consigo mesmo e com seu ambiente. Incrível, muito obrigado pelo seu tempo, eu agradeço isso. Foi um prazer, Luz.